Administração Financeira 2, Aula Estrutura de Capital, Aula 2, Parte 5, Trade-off, Observações Finais. Esta foi a estrutura da nossa aula sobre Trade-off e aqui o que nós temos no livro texto que estamos utilizando. No livro, muito destaque para benefício fiscal, assim como nós demos também. Como benefício também o livro destacou redução nos custos de agência do capital próprio. Nós abrimos um pouco mais, colocando a redução dos custos de agência, mas colocamos também a redução do fluxo de caixa livre. Nos custos da dívida, o livro resumiu mais do que nós abrimos um pouco mais apenas do ponto de vista didático. O livro colocou o aumento nos custos de dificuldades financeiras e colocou os custos de agência dentro dessas dificuldades financeiras. Nós abrimos os dois itens e nós incluímos a perda da flexibilidade financeira. Apenas colocando um pouquinho mais ou fazendo um pequeno resumo do que nós vimos em cada item, no benefício fiscal é a dedutibilidade das despesas financeiras no cálculo do imposto de renda e da contribuição social, no nível de pessoa jurídica. Em relação à disciplina imposta pela dívida, que é um benefício importante da dívida, a redução do custo de agência do capital próprio, que nós exemplificamos como tempo de lazer, desperdício, regalias, aceitação de projetos com VPL menor que zero e a redução do fluxo de caixa livre. Em relação aos custos, nos custos de dificuldades financeiras, nós destacamos, principalmente no Brasil, os custos diretos de uma RJ e os custos indiretos quando a empresa entra em dificuldade financeira, principalmente as suas dificuldades com fornecedores, com clientes, com bancos. Destacamos os custos de agência da dívida, aqui voltado para a relação entre acionista e credor, e aí nós tínhamos como custos de uma consequente relação conflituosa os covenants impostos e os juros majorados. Nós tínhamos também aqui a perda de crédito, que a empresa que tem essa relação conflituosa pode incorrer. E a perda da flexibilidade financeira, que é a perda de folga financeira, a perda de reserva, a perda de folga para aproveitar oportunidades ou estar pronto para algumas contingências. Em relação à amplitude, ao impacto destes benefícios e custos, nós podemos também comentar, apenas para concluir o assunto, o benefício fiscal. Quanto maior a alíquota de imposto de renda e contribuição social, maior vai ser esse benefício. Em relação à disciplina imposta, quanto maior a separação entre gerentes e acionistas, ou seja, quanto mais separadas são essas pessoas, maior é a chance dos interesses serem diferentes e, com isso, termos o quê? Potencial conflito de interesse entre eles. Então, quanto maior essa separação, maior o benefício do que? Da imposição que a dívida põe em relação ao fluxo de caixa daquela companhia, principalmente em relação ao fluxo de caixa livre daquela companhia. Em relação aos custos da dívida, para pensar um pouco no impacto, quanto maior o risco do negócio, maior esse custo. Por quê? Porque aí os custos diretos e principalmente os custos indiretos de uma dificuldade financeira pesam aqui. Em relação aos custos de agência, quanto maior a separação entre acionista e credor, ou seja, quanto mais distante a empresa dos seus credores, as pessoas da empresa com as pessoas dos credores, maior é esse custo de agência, porque maior é a chance de falta de alinhamento de interesses, interesses divergentes e conflitos decorrentes. Logo, em consequência disso, maior seriam os custos de agência. E em relação à perda da flexibilidade financeira, quanto maior a incerteza em relação à necessidade futura de financiamento, maior será esse custo. E aí nós temos um bom resumo do que é trade-off quando ela olha os benefícios da dívida, mas também o quê? Os custos da dívida. E o ideal para uma empresa seria o quê? Que estes
benefícios e estes custos fossem equilibrados. Quando estes benefícios, quando a variação desses benefícios se iguala à variação desses custos, teoricamente nós estaríamos num ponto de quê? De uma estrutura ótima de capital. E aqui nós temos, elaborado por estes autores, nós temos as implicações da trade-off na estrutura de capital das empresas. Uma estrutura ótima de capital, que seria um objetivo das taxas de dívida ou do nível de alavancagem, do indicador B sobre S, a trade-off diz que ela pode variar de firma para firma. Empresas com ativos mais protegidos do ponto de vista dos credores, ativos tangíveis, empresas que tenham uma quantidade, um volume alto, uma quantia alta de lucros tributáveis, podem ter o quê? Podem ter um grau de alavancagem maior. E companhias com ativos mais arriscados, ativos intangíveis, tendem a quê? A se financiar mais com capital próprio, ou seja, tendo uma relação entre dívida e capital próprio menor. E um outro ponto também que esses autores trazem é o seguinte: a empresa olharia aquela sua estrutura de capital ótima, mas para ela ajustar da estrutura que ela está para uma estrutura objetivo, uma estrutura alvo, ela não vai imediatamente. Por quê? Porque para ajustar uma estrutura de capital não é uma coisa trivial, não é uma coisa barata. Há custos de transação nesse processo. Então, por conta desses custos, a empresa às vezes não ajusta imediatamente a sua estrutura de capital no contexto da trade-off. E um outro ponto que vale destacar aqui destes autores é o seguinte: diferentemente da teoria de Modigliani e Miller, que levaria a talvez uma previsão extrema, a trade-off traz o quê? Traz índices de dívida, índices de alavancagem moderados, ou seja, ela traz uma razão para esses índices mais moderados. Um outro ponto interessante que esses autores trazem é a resposta a essa pergunta. Pode a trade-off explicar como as companhias se comportam? Sim e não. Do lado do sim, ele tem o seguinte, que a trade-off ela explica de forma bem sucedida diferenças entre indústrias, entre setores, ou seja, um setor com determinada característica, setores onde os ativos são mais intangíveis, como de tecnologia, as empresas têm um nível de endividamento, um nível de alavancagem diferente de outros setores, onde, por exemplo, as empresas possuem o quê? Mais ativos tangíveis, ativos físicos tangíveis. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, a trade-off seria bem sucedida para explicar por que algumas empresas deixam de ser empresas abertas, negociadas, e se tornam empresas fechadas no caso de quê? Das aquisições alavancadas. Uma outra previsão ou uma outra do lado do sim para esta pergunta, nós temos o seguinte, que companhias que estão muito pesadas em dívida tendem a que, pela trade-off, elas tendem o quê? Emitir ações, restringir dividendos e até vender ativos para quê? Para reequilibrar a sua estrutura de capital. E do lado do não, ou seja, se a trade-off explica o comportamento das empresas, há também um não. Para estes autores, a trade-off não pode explicar como que muitas companhias bem-sucedidas têm poucas dívidas e têm simultaneamente o quê? Muito lucro tributável, ou seja, lucro tributável que traria valor para a empresa, ela trazer dívida para quê? Para ter o benefício fiscal. Então, a existência dessas empresas é um ponto que a trade-off peca em explicar, não consegue explicar.
E dentro da indústria, dentro de uma indústria específica, dentro de um setor, também a trade-off não explica por que tem companhias dentro de um determinado setor que são muito lucrativas, ou seja, poderiam se aproveitar do benefício fiscal da dívida, mas não o fazem, ou seja, mantém o quê? Um nível baixo de captação, um nível baixo de alavancagem. Com isso, nós terminamos a parte 5, que são as observações finais sobre a trade-off. Qualquer comentário, por favor, envie-me um e-mail. Na próxima parte da aula, no próximo vídeo, parte 6, Pecking Order.